Salve família vascaína, torcida vascaína de todo o Brasil, de todo mundo, beleza? Mais um vídeo do Marcão Templário no canal pra falar do Vasco, sempre do Vascão, hein? Estou agora mais ativo aí no canal, hein? Tô procurando fazer vídeos quase todos os dias, vamos lá! Quem não tá inscrito, por favor, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, ativa o sininho e faz outros recursos aí que tem no YouTube. Ajuda o canal do Marcão Templário a se desenvolver cada vez mais, hein? Hoje assuntos importantes, né? Reforma, ampliação, modernização do estádio de São Januário. Isso aí é muito importante a gente falar. Fundo de investimento podendo chegar no Vasco, né? Há quanto tempo a gente já vem ouvindo falar, né? De promessas de fundo de investimento chegando no Vasco. Desde 2018, né, quando o Júlio Brandt levou lá no conselho um representante de um fundo gringo aí e tal. Enfim, agora o Alexandre Campelo, atual presidente do Vasco, que nunca coloca dinheiro no Vasco, que a gente aqui no canal sempre cobrou, né? Trabalha, Campelo, trabalha, bota dinheiro no Vasco. Bem, parece que as coisas começaram a engrenar. Existem dois, né, supostamente dois grupos, né, dois fundos de investimento interessados em disputar aí uma licitação para assumir essa ampliação do estádio de São Januário, aí que está orçado em torno de 250, 260 milhões de reais, né? Dinheiro pesado dentro do Vasco, que a gente vem cobrando há muito tempo do Alexandre Campelo, né? Para colocar dinheiro pesado no Vasco. Parece que isso vai surgir de fato, né? Nos próximos 20, 30 dias, existe uma esperança dos nós, torcedores vascaínos, que alguma coisa seja aprovada nesse sentido, para que, quem sabe, a partir de 2020, comecem as reformas, né? Comece a ampliação, comece o trabalho da modernização do estádio de São Januário, né? Do super estádio, da nossa casa, né? É muito importante, né? A gente tem um exemplo aí bem claro, por exemplo, do Palmeiras, né? Do Allianz Arena, né? É isso, acho que é esse que é o nome, não sei, é alguma coisa nesse sentido aí. O Palmeiras, por exemplo, estava vendo o jogo contra o Atlético Mineiro agora, no final de semana. Pô, a renda acima de 2 milhões de reais, né? É claro que uma parte dessa renda é destinada a se devolver o investimento para o fundo, né? Mas assim, alavancar receitas está aí, né? Você dando um estádio moderno, que dê conforto, que dê lazer, que dê outras opções de lazer no estádio, atrai público, atrai renda, atrai o torcedor, né? Fideliza mais o torcedor do Vasco com o Vasco, né? O Vasco tem que caminhar para isso, pô. Grêmio, Internacional, são os exemplos utilizados pelo Campelo, né? Como existem outras arenas, né? Tipo o Atlético Paranaense, até mesmo equipes menores que o Vasco, né? Com todo respeito a essas equipes, tem estádios modernos, estádios considerados arena. Então tá na hora realmente do Vasco conseguir, de fato, fazer com que São Januário também se transforme numa arena. Parabéns ao Alexandre Campelo, se isso for verdade, e se isso vier a acontecer, né, políticos vascaínos, donos dos poderes vascaínos, aí, dos beneméritos, né, do Conselho Fiscal, enfim, por favor, né, vamos olhar para o Vasco, né, vamos aprovar sim, caso exista de fato esse fundo de investimento. Inclusive pelo fato, né, de falar que a bilheteria do Vasco, né, seria algo em torno de 10 reais que seriam destinados, né, para o fundo. O resto é do Vasco, né? Então vamos ampliar esse estádio. Eu tenho certeza que o Vasco coloca tranquilamente mais de 30 mil torcedores em todos os jogos. Claro, né? Qual que é o principal, né, Alexandre Pavel? Qual que é o principal fator para se atrair torcedores para o estádio? É colocar jogadores de qualidade, né? As coisas têm que andar, caminhar juntos. Não adianta querer modernizar o estádio de São Januário colocando um monte de barangas para jogarem no Vasco. Isso não adianta. Tem que vir jogador de qualidade também. As coisas têm que caminhar junto. Vamos entrar agora num assunto muito delicado aí para o Vasco, o nosso mundo vascaíno, né? O Vasco, né, através da sua diretoria administrativa, aparentemente abriu as portas do Vasco para novos sócios, né, do clube, né? Abriu. Como? Reduzindo a joia e abrindo cadastro para novos sócios.
muitas pessoas procuraram o Vasco, né, para se tornarem novos sócios. Mas aí veio uma polêmica na sequência, né? Cerca de 1.000 novos sócios foram barrados, né, de se associarem ao Vasco. Não se teve nenhuma explicação até o momento, uma explicação clara sobre isso, sobre esse suposto barramento aí dos novos sócios, né? O que se especula, né? O que se especula hoje no Vasco, né? Por nós torcedores aqui, por alguns sócios, né? Inclusive agradeço aí ao Saracura de Nazaré por ter ajudado aí com seu parecer técnico sobre o assunto, né? Aparentemente, esses 1.000 novos sócios foram impedidos até o momento de se associar ao Vasco por serem pessoas que queiram de fato mudanças dentro do clube, né? Que queiram eleições diretas dentro do Vasco, que queiram acabar com essa questão da eleição indireta para não acontecer o que aconteceu nas últimas eleições. Pode ser que essas pessoas, esses 1.000 pessoas que estavam e ainda querem ser sócio do Vasco, né, sejam ligados a outros grupos políticos que não sejam os grupos políticos que estão apoiando a situação, né? Mas isso é muito feio, né? Se realmente isso estiver acontecendo, isso é muito grave, isso é horrível, é mais uma mancha que está surgindo dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama. Como que vai se permitir uma situação como essa? É muito feio, é muito sujo, se isso vier à tona como uma verdade, né? É igual a lista de sócios atualizada, né? É uma lista muito simples, não tem detalhamento nenhum sobre os sócios, praticamente o nome, o título e a data que passou a ser sócio dentro do Vasco. Ninguém sabe direito se o cara está realmente em dia ou não, da onde que surgiu esse sócio, se esse sócio realmente existe, se ele está vivo, enfim, tá muito complicado o Vasco, né? Infelizmente, essa transparência que o Alexandre Campelo, lá quando ele assumiu, né, no início de 2018, não, o Vasco transparente, o Vasco aberto para a torcida, começou a ficar meio euriquismo nesse negócio aí do Campelo, né? Ô Campelo, tá deixando a peteca cair, né? Dinheiro você não coloca no Vasco, né? Dinheiro você não coloca no Vasco. Um monte de patrocínio aí que ninguém sabe o valor, todo mundo sabe que é valor baixo, né? Não investe no time, o time é fraco. Graças à nossa base sensacional é que nós estamos numa posição, né? Uma posição aí 13º lugar no Campeonato Brasileiro. A gente fica com esperança a todo momento que o senhor venha com alguma coisa nova, com dinheiro pesado, né? Que você queira realmente batalhar aí por eleições diretas no Vasco, e aí vem com essa que me lembra muito a gestão dos Mirandas. É triste ver isso na gestão do Campelo, a gestão pobre do Campelo, né? É muito triste, é muito triste. Só espero que a gente tenha um desfecho positivo nisso aí, né? Que a gente consiga de fato explicar melhor essa situação, né, Campelo? Venha a público explicar, porque assim não dá, né? A gente fica torcendo para o Vasco sair dessa, né? Se modernizar, realmente a gente vê o Vasco forte, mas aí vem essas notícias que abalam as estruturas, literalmente, né? Fica a preocupação aí. Bom, enfim, falamos então do São Januário, né? Falamos dessa questão dos sócios, assuntos importantíssimos aí a nível de médio e futuro, né, do Vasco, né? E agora vem a questão do Campeonato Brasileiro, só falar rapidinho aqui, né? O Vasco perdeu para o Santos, jogando melhor, infelizmente, né? Estamos com 27 pontos. O jogo agora contra o Avaí é fundamental. Eu coloco esse jogo como um jogo super, mas super estratégico para o Vasco. O Vasco precisa vencer, né? O Vasco precisa vencer o Avaí para atingir esses 30 pontos. Aí nós vamos ficar ali a 4 vitórias em 14 jogos, mais uns 2 empates, para não ter riscos de rebaixamento, ou 5 vitórias em 14 jogos, né? Que é muito razoável, né? Para o que o Vasco vem apresentando de futebol, é razoável, mas a vitória sobre o Avaí é fundamental, e o Vanderlei Luxemburgo sabe disso. Então precisamos concentrar bastante os nossos jogadores, estudar bastante o Avaí, né? Nos armarmos para vencermos essa partida. Ela é super estratégica para este Campeonato Brasileiro, para saber aonde que o Vasco vai brigar.
aonde que o Vasco vai brigar. Se é para não cair ou se é realmente por uma vaguinha na Sul-Americana ou até mais alguma coisa. Esse jogo tem que ser vitória do Vasco. Fica o recado aí para o nosso professor Luxemburgo e equipe. Concentração, força de vontade, perseverança e vontade de vencer, porque nós precisamos vencer. Beleza? Forte abraço, pessoal!